Olá, hoje vamos aprender como validar vendas no módulo estoquista. Então aqui no balcão eu vou selecionar alguns produtos. Vou selecionar esse aqui. Vou deixar a quantidade 3. Esse aqui também. Quantidade 2. E por último, vou selecionar esse aqui. Vou deixar a quantidade de 1 mesmo. Então coloquei esses 3 aqui, vou confirmar. Vou colocar um vendedor. Selecionei um cliente e vou confirmar. Prontinho, já foi feito aqui o pedido. E agora vamos lá para o módulo estoquista. Então já aqui no módulo, pode perceber que já apareceu aqui nosso cliente teste e aqui o vendedor. No caso só está aparecendo esse porque aqui no filtro está a data de hoje. Então hoje eu só fiz esse aqui. Então para estar validando eu vou selecionar ele e apertar aqui em validar ou apertar a tecla F4 para abrir essa tela. E aqui eu posso bater o código de barras no leitor, que ele já vai aparecer aqui e confirmar. Ou se eu quiser, eu posso digitar o código da peça. Então, por exemplo, o código dessa peça aqui é 36595. Se eu der um Enter, pode ver que ele já achou aqui a peça, apareceu encontrado e já ficou em verde. Quando eu estou com o leitor, se eu bipei já essa peça aqui, na hora que eu passar, ele já dá o Enter automático. Então ele já localiza e já fica verde, entende? Eu não preciso vir aqui e apertar Enter. Nesse caso aqui, perceba que tem 2 itens. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 36611, que é esse código aqui, e dar um Enter, ele vai achar o primeiro, vai ficar amarelo. O segundo, ele vai ficar em verde já. E se eu apertar mais uma vez, ele vai identificar que tem um a mais, ó, quantidade verificada maior do que a quantidade do pedido. Deseja ler novamente? Se eu apertar aí sim, ele vai pedir para ler de volta. Eu vou colocar aqui as duas que tem. E nesse caso aqui temos esse terceiro que tem 3 itens. Então vamos lá. Vou colocar aqui o código dele. 42596. Vou dar um Enter. Achou o primeiro. Achou o segundo. E achou o terceiro validado. Se eu apertar aqui em resetar, ele vai limpar tudo. E uma outra questão interessante é que ele só vai aparecer finalizar se eu encontrar todos os itens que estão aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro item aqui, se eu encontrar ele e não encontrar os demais, pode ver que a parte de finalizar não fica disponível. Eu tenho que encontrar todos. Outra opção que você tem aqui é que você pode cadastrar um código de barra aqui na hora, quando você está com o produto na mão. E como você faz isso? Você vai selecionar o item, no caso digamos que é esse aqui, vai colocar aqui o código de barras que você tem lá. Então digamos lá que o código de barras é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para exemplificar, né? E aí depois disso você aperta aqui em cadastrar e ele vai aparecer a mensagem: deseja cadastrar o código de barras 1, 2, 3, 4, 5, 6 no produto com o código interno 42596, que é o produto que a gente selecionou. E aí se você apertar assim ele vai fazer o cadastro. No caso eu vou deixar dessa forma mesmo. Eu vou validar aqui os outros novamente. Depois que eu validar tudo de novo, eu vou apertar aqui em finalizar. Nesse caso ele vai pedir uma autorização para saber quem foi que validou. Então eu vou colocar aqui o meu usuário e a senha e apertar em confirmar. Perceba que aqui do lado, agora que já foi validado, fica em verde. Então aqui o verde seria o pedido validado. Antes estava em vermelho. Eu vou mostrar aqui, vou mudar a data aqui no filtro para o dia 14. Pode ver que o outro aqui aparece como vermelho e esse aqui como verde, já que foi validado e esse não. Então aqui embaixo a gente tem a legenda. Então aqui, como você já viu, tem o filtro de data, onde você pode colocar um período que você quer que apareça. Tem a parte de validado, onde eu quero que apareça só os validados, ou só os que não estão validados, ou todos, né? O tipo de entrega, se seria direto na loja, ou pelo correios, ou por entregador. Isso aqui a gente já vai ver um pouquinho melhor. A situação do pedido, se ele já está finalizado, caixa no caso, se ele ainda não passou no caixa, tem todos aqui. E também tem a origem que você pode colocar, se no caso é a loja, celular ou marketplace. Então aqui no balcão, quando a gente está fazendo uma venda, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, vou colocar o vendedor aqui, a gente tem a opção de colocar a forma de entrega. Se eu colocar aqui, por exemplo, entregador e confirmar, se a gente ir lá no módulo estoquista, perceba que vai aparecer aqui o que a gente fez e agora aparece aqui na esquerda um roxinho. Então, o quadradinho da direita que está em vermelho é referente se ele está validado ou se ele não está validado.
E esse aqui que aparece na esquerda seria referente ao tipo de entrega. Então, quando ele está roxo, seria entrega via motoboy. E quando ele está amarelo, entrega via correios. E quando está assim em branco, é porque o pedido foi entregue na própria loja. Apertando a tecla F12, a gente tem uma tela de configurações. Então aqui a gente vai ter algumas opções, como as configurações gerais. Aqui é a opção de gravar o funcionário que validou o pedido, que seria para a gente verificar que funcionário validou aquele pedido. Lembra que quando a gente foi finalizar o pedido lá, validar, apareceu para a gente colocar o usuário? É justamente isso. Então se eu clicar aqui em cima do pedido, ele vai aparecer, ó, funcionário que validou, Josué, e a data que foi validada, tá vendo? Se eu desmarcar essa opção, aí não vai aparecer mais aquilo. Essa outra opção de gravar o funcionário que criou a entrega eu vou estar explicando um pouquinho melhor em outro vídeo. Aqui em liberar pedidos sem validação para entrega. O que seria isso? Se eu desmarcar essa opção aqui e gravar, quando eu for clicar num pedido aqui, ele não vai liberar para eu entregar. Por quê? Porque nesse caso ele precisa estar validado para liberar a opção de entrega. Então esses aqui que não estão validados, não vai liberar. Se eu apertar aqui em validado, deixar como sim, no caso esse pedido que está validado, perceba que liberou a opção de entrega. Se eu colocar como não, esses que estão aqui não vão deixar. Na verdade, se eu deixar aqui como todos, também já não vai deixar, tá vendo? Mesmo que seja esse aqui, ele precisa estar aqui em validado como sim. Aí sim vai aparecer a opção de entregar. Então aqui abaixo a gente tem as opções de impressão, que seria aqui o layout, a parte de margem, né, que você pode estar configurando, a impressora que vai fazer a impressão. Então se eu apertar aqui em imprimir, ele vai aparecer essa guia com as informações, né? Então aqui a gente vai ter o código da peça, a descrição, o fabricante, o valor unitário, o valor total e assim por diante. Vai ter todas as informações aqui. Aqui a gente tem descrição em uma linha, que seria mais para economizar papel. Então às vezes quando a descrição é muito longa, ele vai passar para a linha de baixo. Se eu marcar essa opção em descrição em uma linha, ele vai cortar a descrição. E aqui a visualizar antes de imprimir, que seria basicamente se eu apertar aqui e gravar, se eu apertar para imprimir, não vai aparecer aquela opção, ele vai jogar direto para impressão, tá vendo? No caso eu vou deixar aqui para visualizar, eu acho interessante deixar dessa forma. Então aqui é as configurações da impressão de pedido e aqui as configurações da impressão de entrega.